Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vão assistir esta aula. Esta aula aqui é mais uma contribuição do projeto Mente Cristã Orientada, onde nós iremos aqui falar sobre saúde mental. É a nossa intenção, nosso prazer aqui, compartilhar conhecimentos da área da saúde mental. Vamos falar sobre saúde física, saúde orgânica e sempre alguma coisa também sobre saúde espiritual, porque está tudo ligado, né? Às vezes nós separamos como uma didática, mas é tudo junto. E hoje nós teremos a contribuição do nosso irmão Daniel Leite, ele é psicólogo educacional, e a aula que ele traz para nós hoje, a reflexão, será sobre depressão, falando um pouco mais sobre isso. Muito importante esse tema, porque principalmente após a pandemia, aumentou muito os números de ansiedade, depressão, conflitos emocionais. Então, nós precisamos falar, precisamos refletir sobre a nossa saúde mental. Então, o nosso irmão Daniel Leite vai fazer a apresentação dele e comentar sobre essa aula que ele vai trazer para nós hoje sobre depressão. Lembrando a todos que vai ficar gravado e depois vai ser disponibilizado no YouTube. E este trabalho, esta organização é fruto de um trabalho voluntário, não tem ligação com nenhuma instituição, mas somos colaboradores. Irmão Daniel, por gentileza, faça a sua apresentação e comente um pouco sobre esse tema tão importante que você trouxe para nós hoje. Muito bem. Deus abençoe. Mais uma vez, a paz de Deus a todos, saudações, né? E só lembrando que não é bem uma aula, né? É mais uma conversa mesmo. É E eu isso. até falando um pouco mais sobre isso, eu já tinha interesse em ter falado sobre ansiedade, que já foi falado atrás, né? E depois a nossa colaboradora, a Ina, também, que é psiquiatra, falou também sobre esse tema, e depois eu achei que lá no grupo, eu não sabia que tinha, mas tem o mais antigo também, que já foi falado sobre depressão. E lembrando a todos, quem não conhece ainda, quem chegou agora, ou quem é mais novo, que tem outros vídeos no canal, né, no canal do YouTube, sobre borderline, sobre, acho que borderline, não lembro, mas bipolar, né, parece que tem, sobre autismo, sobre ansiedade, sobre uso de tela, sobre jogos online, vícios em jogos, né, jogos eletrônicos, e outros temas. Então, quem tiver interesse, procurar lá, que já tem outros que ficaram gravados e pode ser interessante, conforme que a pessoa quiser, né. Também, então, como a gente falou, vai ficar gravado. Eu acho que dá para fazer assim, eu vou falando até para tentar passar, né, sem atrasar. E aí, se o irmão Rubens tiver alguma coisa interessante aí no meio do assunto, quiser completar, muito bem. E aí a gente deixa para todos fazer as perguntas no final. Então, se alguém quiser até, pode anotar aí no papel, para não esquecer, né? Não lembra no meio, quer perguntar e depois esquece no final, né? A hora que chegar na hora que alguém tem alguma pergunta, esqueceu o que era. Ou às vezes é respondido no meio também, né? Tem a dúvida no meio, aí continua falando e depois a própria apresentação responde, né? Mas então vamos dar início aí, falar um pouco, né, sobre depressão. Aqui, né, começando a falar um pouco sobre, primeiro que é uma palavra da língua portuguesa, né, depressão. E aí refere-se a um rebaixamento geográfico, uma cavidade, uma diminuição. Tem até usado no trânsito aí, né, uma placa de trânsito que indica uma depressão na pista. E aí no senso comum também é um sinônimo pode ser usado, né, quando alguém está muito triste, né, que é uma tristeza grande, exagerada,
Então, dá para falar, nossa, fulano ficou muito triste com o que aconteceu, ficou deprimido com o que aconteceu. Isso, dito no senso comum, ainda não é um diagnóstico, né? A pessoa só está se referindo ali, é uma palavra que faz parte do uso na linguagem, né? Ou um retraimento também, né? Nossa, naquele momento a pessoa se calou, né? Ficou deprimido, ficou quieto. E aí, por fim, né? É uma patologia também, uma doença mental, que é o que a gente vai falar hoje, né? E aí, antes, vamos pensar um pouquinho, né? Refletir sobre a tristeza, já que a depressão é, sobretudo, uma tristeza muito grande, né? Intensa e duradoura, etc. Então, vamos pensar na tristeza primeiro. A tristeza, a gente sabe que é uma emoção humana, né? Fundamental, né? Tem 6 emoções fundamentais, que é a alegria, a ira, a tristeza, o medo, o nojo, faltou uma, e a raiva, né? Acho que é essas 6 aí, pelo que eu lembro. É, E aí, a emoção é aquilo que é mais fisiológico, uma resposta fisiológica, né? A pessoa se assusta, fisiologicamente já dispara ali o circuito do medo, ainda ela não processou, né? E depois, às vezes, aquele susto nem é um motivo real de medo, mas primeiro ela assustou, né? Então, o organismo responde assim. Então, a tristeza também acontece dessa forma, né? Pode haver uma tristeza não necessariamente elaborada. E aí, como sentimento, aí sim é uma coisa mais elaborada. Então, a tristeza é as duas coisas, é uma emoção e também é um sentimento. Mas quando é sentimento, é mais elaborado, né? E a pessoa pode ter uma perda ali, né? E visual, né? Ver que perdeu alguma coisa e sentir a emoção da tristeza, ou como sentimento, a tristeza pode surgir sem que haja nenhum fator externo, né? Só pelo pensamento da pessoa, acaba elaborando, tirando alguma conclusão, chegando a algum raciocínio que possa entristecê-la, né? E aí seria como um sentimento. E aí é uma angústia também, né? Desânimo, descontentamento, causada por perdas, frustrações, acontecimentos dolorosos. Todo mundo sabe o que é tristeza. E aí a gente pode pensar assim de uma forma poética, né? Que é o que é usado muito, que a tristeza é uma dor interna, uma dor na alma, né? Uma dor no coração, né? Se fala em desilusão, desilusão amorosa, né? Se fala em coração partido, coração quebrado, ou quando alguém vê uma coisa muito triste, fala, oh, aquilo lá partiu meu coração. Então, essa característica, a experiência humana, assim ela sente, né? Ela entende a tristeza. E a tristeza é um sentimento negativo, né? Doloroso, aversivo, mas ela tem funções, né? Assim como o medo também, né? A gente sabe, o medo é mais fácil de entender, né? O medo tem função, né? Para a pessoa se proteger do perigo. Quando vê o perigo, a pessoa fica com medo, ou ela vai enfrentar, se tiver condições, né? Ou ela vai fugir, escapar daquele perigo. Então a tristeza serve para quê, né? Ela é uma proteção durante um momento de fragilidade, né? Fragilidade emocional. Então, o próprio retraimento da tristeza vai expor, evitar que a pessoa se exponha, na verdade, né? E aí ela vai ter um tempo para ter cura do sofrimento, né? Para elaborar uma cura. A tristeza também serve para a pessoa entender, conhecer aquilo que é importante para ela, porque às vezes ela não dava conta, né? E perde alguma coisa, né? Ou sente uma necessidade de ter alguma coisa que ela não tinha percebido, então a tristeza vai dar essa percepção. Tem uma frase muito comum, né, que a gente pensa que é o eu era feliz e não sabia. E aí a gente associa muito feliz, o contrário de triste, né? Ou você está triste ou você está feliz. É o oposto, né? Então eu era feliz e não sabia, ou seja, eu perdi algo, né? Me entristeci, então eu não enxerguei o valor daquilo. E tudo isso, prazer, né? Entender o que é valor, entender o que é necessidade, curar sofrimento, né? Vai trazer autoconhecimento para a pessoa
Aprendendo a lidar com perdas e frustrações, ela vai ter um fortalecimento e um crescimento emocional também, né? Porque todo mundo tem que aprender, né? Porque as frustrações, as perdas fazem parte da vida. Então temos que aprender a lidar com elas. E aqui falando da patologia, né? Que existem algumas diferenças entre tipos de depressão, né? Que estão catalogados no manual, né? De médico de psiquiatria, e estão todas dentro de um conjunto chamado transtornos depressivos, né? Aqui eu mesmo escrever, em vez de só copiar, né? Mas, então, em linhas gerais, tudo que se lê é mais ou menos isso, né? É um rebaixamento do humor direcionado, então, assim, o humor da pessoa, né? A emoção da pessoa, ela é rebaixada, mas direcionada à tristeza. Não é a mesma coisa que a pessoa se acalmar ou simplesmente ficar quieta, ficar reflexiva. Não, ela se retraiu por tristeza, né? E essa tristeza, então, vai ser profunda, né? Muito grande, mais do que o normal, desproporcional, se for em relação à causa, né? Ou às vezes nem tem uma causa aparente, vai ser persistente também, no sentido que vai durar um tempo maior, e também vai durar o tempo todo, assim, se for dias, mas assim, é o tempo todo, é 24 horas por dia, tal. É, e aí tem a perda de interesses, né, e um pessimismo, pessimismo integral, assim, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre si mesmo, sobre tudo, sobre o futuro. Aqui, como eu falei, é um conjunto de transtornos depressivos que está no Manual de Medicina, né, o DSM, que é o Manual de Doenças, Distúrbios Mentais. Ele é publicado pela Associação de Psiquiatria Americana e é referência em quase todos os países, né? E a versão atual dele é a número 5. Então, dentro do conjunto de transtornos depressivos, as variações são essas aqui, né? Transtorno disruptivo de desregulação do humor, que acomete mais criança e adolescente, o depressivo maior, acho que é o que mais a gente fala mesmo como depressão, como doença, e o persistente é o mesmo, só que durando cerca de 2 anos para mais, né? Esse disfórico pré-menstrual foi percebido pela classe médica pelos pesquisadores, que havia uma depressão num ciclo que acompanhava o período pré-menstrual, né? Então, as mudanças de hormônio, claro que só comete as mulheres, as mudanças de hormônio do ciclo menstrual causa um tipo de depressão. Aqui também por substância e medicação, porque se observou que alguns medicamentos, às vezes medicamento que não é para saúde mental, né, pode ser para outra coisa, acabava tendo naquele organismo uma alteração química que causa, né, depressão. Ou uso de substância também, né? É muito comum, assim, em linhas gerais, para a gente ter uma ideia, o álcool, né? O álcool, a pessoa que é alcoolista, normalmente ela vai entrar num ciclo de depressão. E aí vai acabar bebendo mais pelo, pela depressão, para tentar se aliviar, tal. Então vira um círculo vicioso mesmo. Aqui outra condição médica que além do medicamento pode ser que né, por exemplo, a tireoide, né, de hormônios pode afetar também a química do cérebro. Aqui é quando o médico vai identificar um caso isolado, específico, né, que não tem no manual, mas naquela pessoa aconteceu algo ali que foi aquilo, né, no quadro de saúde dela. Ou não específico, que assim não consegue atingir nada que está no manual. Aqui é mais por curiosidade, mas é bom saber, né? Que existe essas variações. Aqui os sintomas comuns, né? Estou até passando rápido, porque eu acho que a gente é bem conhecido, né? Isso aqui.
Então, a gente sabe que na depressão, né, ocorre uma tristeza profunda, constante. Ela pode ter um motivo, por exemplo, a pessoa ficou desempregada um longo tempo, ou perdeu o emprego, né, e acaba caindo em depressão, né, acaba percebendo isso. Claro que toda perda de emprego, todas as outras perdas, vai causar uma tristeza. Mas aí, quando a pessoa, além da tristeza normal, ela cai mesmo, começa a ser disfuncional, não consegue fazer mais as coisas, tal, e aí já vai desenhando, né, o quadro de depressão. E às vezes sem motivo também, né? Ou a pessoa não sabe o motivo, né? Ela anda triste, anda desanimada, e aí ela às vezes ela fala, olha, tá tudo bem, não sei o que acontece, não sei o que tem comigo, minha família tá bem, eu tenho um bom emprego, né? E aí isso, um sentimento de vazio, né? Também, é muito parecido com isso, né? Quando não tem motivo. Ocorre essa anedonia, que é uma perda de prazer e interesse, e essa perda de prazer vai ser observada até naquilo que a pessoa gostava antes, aquilo que ela tinha prazer, todo mundo tem as suas preferências, né? E aí não tem mais. E aí, quando apresenta uma coisa nova, né, também não quer. Então, não tem mais interesse em nada, nem no que gostava antes, nem querer mudar, querer conhecer alguma coisa nova, não quer. É um pessimismo constante, né, integral sobre tudo, como já foi falado, né, sobre enxerga o mundo como se estivesse com os óculos cinzentos. E também há uma redução, né, no prejuízo cognitivo. A pessoa, quando ela tem que fazer alguma coisa que exige pensar, que exige elaborar, ela, aquilo é muito cansativo para ela, né? E, e vai ter prejuízo funcional também, né? No trabalho, no social, não quer mais encontrar com as pessoas, quer ficar isolado, só quer ficar em casa. Aqui, a ruminação também ocorre, né? A ruminação, ela é a irmã do pessimismo, né? Que o pessimismo é enxergar tudo de forma mais negativa do que realmente é, mas a ruminação é ficar refletindo sobre, e sempre com viés negativo, né? Então começa, então, olha, minha vida não tem jeito mesmo, porque, olha, veja bem, eu sei que aconteceu isso comigo, e agora não tem saída, e as pessoas estão todas contra mim. Então, o pensamento que fica ruminando é sempre essa espiral de negatividade aí, sem fim, né? E aqui eu acho interessante também que ocorre irritação e até agressividade, o que parece um contrassenso, né? Porque se a depressão como um todo retrai a pessoa, ela vai ser agressiva. A agressividade é uma coisa expansiva, né? Uma resposta, mas ocorre, né? E aqui até a gente pensa, quando a gente falou lá do medo, para dar um exemplo de um outro, né? De um outro fenômeno humano, o medo. O medo vai ter uma preparação sempre, ou para fuga, ou para um ataque, né? Porque o organismo sentiu o perigo e quer se defender. E aí, no caso da tristeza, né, que é a base, né, da depressão, bem que não é a mesma coisa, mas a base da depressão seria a tristeza. A tristeza é um momento de cura, né, de ficar isolado, quieto, para o organismo poder se curar e depois ele sai de novo. Mas acho que quem tem cachorro, por exemplo, vai saber, ou gato vai saber disso. Às vezes um animal é agressivo, até com o dono, às vezes, mas não porque ele é agressivo mesmo, assim, por natureza, mas porque ele tem dor. Então, até tem uma colega que tem dois cachorros, ela fala isso, né? Ela fala, ó, às vezes o cachorro tá quietinho, eu sei que é porque ele tá com alguma dor, então não pode mexer com ele, senão ele morde. Né? Então, seria dessa forma que uma pessoa pode responder. Então, ela está com uma dor tão intensa dentro dela, né? Como a gente falou, depressão é uma dor interna, né? Uma dor emocional, que em determinado momento que ela é pressionada por outros, ela responde sendo agressiva. Né? É uma resposta disfuncional, claro, mas pode ocorrer. Essa, só assim, Pois não, pode uma, falar.
uma contribuição, Daniel, até para você tomar uma aguinha. Essa agressividade, é muito bem colocado o que você disse, que às vezes a pessoa está com tanto sofrimento, não está entendendo a situação, que pode se tornar até um pouco chata, um pouco agressiva, mas também nós podemos pensar na possibilidade desta depressão não fazer parte também de um quadro de transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele tem a fase da mania, da hipomania e tem a fase depressiva. Na fase depressiva, de tristeza, ele pode cruzar também com muita agressividade, muita irritação, falta de paciência, e às vezes as palavras da pessoa, a forma dela se comunicar, sem filtro, é meio assim, muito direta, que acaba ofendendo as pessoas. Às vezes, não tão uma agressividade física, também acontece na bipolaridade, mas também pode ser uma agressão com as palavras, que machuca também. Muito bem. Realmente, né? Aí, se a pessoa procurar ajuda profissional com uma suspeita de depressão, vai ser investigado se não é um transtorno bipolar, né? Que é o que realmente ele tem os períodos de depressão, os períodos de mania. Aqui eu achei interessante colocar algumas estatísticas, só para a gente ter uma ideia. A OMS, esses dados que eu achei é de 2017, né? Então não está tão atualizado. Mas naquele momento, esses números é só de casos diagnosticados, né? Então, se alguém tem e não procurou tratamento, não apareceu no número, né? Mas 5% da população mundial, uma a cada 20 pessoas, eu acredito que ocorre mais do que isso, mas porque tem países que não têm o acesso à saúde, né, por exemplo, então, ou nem todo mundo procura, às vezes tem, mas não procura, né, convive com aquilo. Então, e aqui também que ocorre mais nas mulheres do que nos homens, né, isso é conhecido, e também tem a questão hormonal lá do ciclo menstrual, então, devido a isso que ocorre mais com frequência nas mulheres. Aqui os mesmos dados da Organização Mundial da Saúde, em 2007 ela listou, dava para ver esses países aqui, né, como os 10, onde a porcentagem da população com depressão maiores, né? Eu não fiquei pesquisando o motivo de cada um, mas a gente vê que o Brasil está em quinto. E a Ucrânia está em primeiro, e aqui em 2017 é antes de ter começado a guerra, lá que começou em 2022, né, que teve a invasão russa. E aqui outro fator que é bom observar é que tem país organizado aqui, rico, né, Austrália, por exemplo, país desenvolvido, o próprio Estados Unidos, né, que tem bastante recurso também, Finlândia, né, está em nono, então é um número alto, mas Finlândia é um dos países que tem o maior índice de desenvolvimento humano do mundo, né? Então, aí a gente pode pensar que nem só a pobreza ou falta de recursos, né, ou vulnerabilidade social que causa a depressão. Às vezes ela é causada por fatores introspectivos mesmo que afeta ricos e pobres, vamos dizer assim, né? Falando de uma forma mais simples. E aqui pensando, né, nos mesmos dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde, os transtornos mais comuns no Brasil, a ansiedade é o primeiro, e o Brasil é campeão mundial de ansiedade, né? A gente já falou isso na outra live. E em segundo, no Brasil, está a depressão. E tem outros aqui também, né? Só uma coisa que a gente poderia pensar também, que às vezes a ansiedade ela vai causar uma depressão também, né? Porque se a ansiedade é uma preocupação constante, essa falta de controle ou afetamento
a maneira como a ansiedade afeta a vida da pessoa, a funcionalidade da vida da pessoa, por exemplo, ela, por estar muito ansiosa, ela deixa de sair nos meios sociais, sair com os amigos, tal, e se isola mais. Esse isolamento é das causas, né, que pode contribuir para um quadro de depressão. Então, uma coisa pode, muito fácil, né, muito facilmente levar a outra. E aí eu também pensaria uma outra coisa, né, até porque eu não pus aqui os números, mas nessa cartilha da ONU, da OMS de 2017, a patologia que mais ocorre no mundo inteiro é a depressão. Em segundo lugar, a ansiedade, dos transtornos mentais, lógico. Só que no Brasil é o inverso. O Brasil, a ansiedade está em primeiro e a depressão está em segundo. Né? E tem países que não, que é o contrário, tal. E no mundo a depressão é em primeiro. Mas aí eu também penso que para o brasileiro tem um fator cultural também, né? Para o brasileiro é mais fácil admitir que está com ansiedade do que está com depressão, né? Eu ouço muito mais as pessoas falarem de si mesmas, né? Dizendo, eu tenho ansiedade, ou eu tomo remédio para ansiedade, do que isso, assim, fora do campo de profissional, né? Estou falando amigos, conhecidos, tal. Do que alguém falar que, olha, eu sou deprimido, eu tomo remédio para depressão. Por quê? Porque a depressão, acho que ela tem uma carga, assim, de visão social, né, de preconceito até, maior do que a ansiedade. A ansiedade, em linhas gerais, né, de uma forma bem leiga, bem do senso comum, vai dar a ideia que a pessoa está trabalhando muito, está muito preocupada, está num ritmo muito puxado de trabalho, estudo, e então ficou ali com ansiedade. Agora, a depressão ainda tem aquela carga de que a pessoa é fraca, de que ela não luta o suficiente, de que ela se entrega, né? E aí o que eu acho, as pessoas que esconderiam, então, ou que ia resistir a buscar ajuda, pedir ajuda, ia fazer isso muito mais para a depressão do que para a ansiedade. Então, poderia contribuir para os números serem assim, né? Um número tão alto no Brasil de ansiedade e, e não tão alto também, né? Mas menor de depressão. Então, se fosse pensar, né, em fatores geográficos, em qualquer país do mundo, né? Guerra, coisas violentas, né? Guerra, criminalidade, com certeza, né? Perdas humanas. A gente não colocou a pandemia também, como o irmão Rubens falou no começo, né? A morte, o luto é um fator, um dos principais desencadeadores de um quadro de depressão. As mudanças climáticas, né, que a gente vê muito no Brasil, tem aumentado as enchentes. Enchente causa, se atingir a casa da pessoa, o comércio, vai causar perdas materiais e tem pessoa que perde tudo, né, na enchente. Depois se a água baixar, ela voltar para casa, não dá para aproveitar mais nada. Então, assim, imagina ali o quanto que isso vai afetar a pessoa, né? Fora também que pode ocorrer também mortes, né? A estabilidade econômica, desemprego, a perda de emprego, né? Aqui sempre, né, clássico, a falta de acesso ao serviço de saúde, porque a saúde também fornece a prevenção, né? Não só o tratamento. Então, quando falta isso, né, a instrução também, às vezes a pessoa não procura ajuda porque não sabe, vai convivendo com aquilo por não ter conhecimento, né, de que está adoecida. Eu coloquei aqui o clima porque é conhecido que tem países, principalmente bem ao norte, né, do planeta, que no inverno aumenta a depressão, os casos de depressão, e tem um fator ligado ao sol também, a não enxergar o sol. Tem países que o sol fica um período longo, né, por causa de ser muito ao norte, sem aparecer. Então, já se observou esse fenômeno aí, que a falta do sol causa depressão. A cultura também, né, e aí iria ver aí países onde há
um senso de comunidade maior, as pessoas se comunicam maior, e outras pessoas são mais individuais, né? E o isolamento é um fator de causa. E eu quis colocar redes sociais, o Brasil é o terceiro no ranking do uso, né? Acho que não sei se é Estados Unidos, Índia e Brasil, ou Índia, Brasil, Estados Unidos, Índia, Estados Unidos, Brasil, uma coisa assim. E é bem conhecido no estudo geracional aí da geração Z, as gerações mais novas que já não usa muito, né, tela e rede social, que tem causado entre adolescentes depressão às redes sociais. E também outras pessoas, não é só adolescentes, né, todo mundo que usa. Principalmente pela questão da comparação, né, de ficar olhando a vida dos outros e achar que a dos outros que é boa e a minha não é, e aí começa a entrar em depressão. Aqui, o que causa, então, né? Aquilo lá são linhas gerais de coisas geográficas, né? Mas numa pessoa, o que causa depressão? Eu achei muito importante, né? Pensar na causa da depressão como multifatorial. E aqui não é só que existem muitos fatores que podem causar depressão. E sim, isso é verdade, mas não é essa a ideia. A ideia é que quando alguém entra em depressão, entra num quadro de depressão, não foi um fator só que jogou ela nesse adoecimento, mas foi várias coisas, né, um conjunto de coisas naquela diferentes, né, naquela mesma pessoa que fez ela adoecer. E aí, que coisas são essas, né? Eu quis colocar aqui numa ordem que poderia pensar, assim, cronológica até. Então, a primeira coisa, existe fatores genéticos, né? Então, os pesquisadores já descobriram genes que, aqueles genes específicos, causam uma tendência, né? Que aumenta a probabilidade daquela pessoa desenvolver depressão. Não é determinante, mas favorece, né, para que aconteça. Então, também aqui alguém que tem um histórico familiar, né, já seria uma ideia, né. Aqui, o passar por estresse da infância, né, principalmente o estresse intenso, né, e ter, junto com esse estresse intenso, faltar um acolhimento de um genitor, né. Então, aquela criança que vive, cresce, né, se desenvolve num ambiente bem estressante, mas falta aquela mãe presente, ou às vezes está presente, mas fisicamente, né, não tem aquele acolhimento de abraçar, de acalentar, de palavras, né, de suporte, que, olha, vai dar tudo certo, né, tudo vai ficar bem, você vai conseguir. Então, até alguém poderia achar que isso é bobeira, tal, né? Tem a ideia também de que a criança tem que passar por tudo, né? Para aprender e tal. Sim, né? Não tem como pegar uma criança, colocar numa redoma de vidro e preservar do mundo. Mas e o estresse vai acontecer mesmo, né? Todo mundo vai ter frustrações, vai ter perdas, vai ter decepções, né? Só que é importante ter esse suporte quando criança, porque a criança não tem noção das coisas, né? Ela não tem força para entender tudo sozinha, não tem condições de entender tudo sozinha. Então, é muito necessário um amparo para que ela entenda que problemas acontecem, mas tem como superar, tem saída, tem como vencer. Se ela não tiver esse aprendizado, porque a criança está em formação, né? A mente dela está em formação, além de todo o físico, que é o externo, a gente muito bem vê, né? Então, vai ocorrer esses fatores de estresse, sem o acolhimento, vai ocorrer alterações no cérebro da criança, né? Então, o funcionamento químico do cérebro, a região das amígdalas, que é o sistema límbico, vai funcionar de forma mais intensa, que é aqui que dispara o alerta do estresse, perigo, perigo, perigo. Então, direto
a situação é estressante. Direto, não tem alguém para acalentar, para pacificar. O que o organismo, né, naturalmente tende? Olha, fica sempre alerta, porque tudo é sempre ruim. E aí o hipocampo faz o contrário, né? Essa região do cérebro faz o contrário, quimicamente falando, faz o contrário do, né? Quando dispara o estresse, a amígdala dispara os alertas, o hipocampo que vai regular, vai amenizar, vai ver, né? Não, peraí, não é tão, né? Então, se alguém fizer o acolhimento, o hipocampo vai jogar a química falando, olha, tá tranquilo, pode ficar, né? Ficar mais tranquilo que tá tudo bem. Não tendo, então, a atividade do sistema límbico fica mais intensa e a atividade do hipocampo fica menos intensa. A pessoa acaba desenvolvendo essa química, né, grosso modo aqui eu estou falando, dessa forma. O cérebro dela passa a fisiologicamente funcionar dessa forma. Isso gera, de acordo com a criança vai crescendo, né, se entendendo, né, tendo consciência de si como pessoa, bem o que a psicologia chama de crenças centrais, né? A visão que ela tem sobre si mesma, sobre as outras pessoas, sobre o mundo. Então, as crenças centrais negativas vai ser isso aqui: desamor, desvalor, desamparo. Então, sobre si, ela vai ter uma visão de desamor sobre si mesma, uma baixa autoestima. Ela não gosta de si mesma, né? Sobre os outros, ela vai entender, né, vai crer que os outros não gostam dela, né? Então, é o que a psicologia chama de desvalor. Sobre o mundo, ela vai entender que o mundo é muito perigoso, muito nocivo, muito hostil, e ela não tem amparo. Então, vai ser o desamparo. É claro que, ao longo do crescimento, a criança, depois adolescente, a pessoa não tem noção disso. Ela não vai falar, eu tenho desamor. A minha crença central é desamor. Ela não sabe disso, né? Porque, como fala, né? Central, tá na profundidade da mente dela. E só numa terapia, então, que ela vai começar a trabalhar esse funcionamento da mente dela, aqui, fazendo uma terapia psicológica, né? E aqui, essa visão, né, essas palavras, desamor, desvalor, desamparo, elas são da terapia cognitivo-comportamental. Mas tem outras teorias psicológicas que também trabalham com traumas da infância, né, como a psicanálise, por exemplo, né, que vai falar ali do inconsciente, né, que também não tem, a pessoa não tem acesso ao inconsciente, e por aí vai. Cada terapeuta vai trabalhar, cada psicólogo, né, vai trabalhar com uma abordagem teórica, mas, em linhas gerais, é, o, o, o sistema, né, o funcionamento é o mesmo. Bom, um fator que contribui também é a pessoa ter esses hábitos ruins, né, de má alimentação, ter vício. Isso tudo vai contribuir para isso que já vem acontecendo, né? Então, a pessoa se ela tiver um vício, por exemplo, né, ou não se alimenta direito, então ela já vai achar, eu não tenho valor mesmo, né? Então, por que eu vou cuidar da alimentação? Né? Olha, tá vendo como não tem valor? Eu sou viciado em alguma coisa, né? A socialização também baixa, as pessoas não gostam de mim, tá vendo como não tem amigo? Parece que os acontecimentos da vida, a forma de viver, vão confirmando as crenças negativas dela, né? E vira uma via de mão, assim, de vai e vem, né? Então, por causa da visão negativa de tudo, as ações, né, os desdobramentos, a maneira, os hábitos da pessoa são ruins também. E o fato dos hábitos serem ruins, a pessoa entende que está confirmando o quanto ela é mesmo ruim. E aí, assim, né, ela vai acabar se aprisionando nesse ciclo. E por último, tem aqui o funcionamento dessa região do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a região mais
elevada, vamos dizer assim, do cérebro, mais complexa, né? Que ali processa o raciocínio, o pensamento lógico, a tomada de decisões, o cálculo, né? Da vida. Então, o que acontece? Já tem um problema químico aqui, né? O cérebro tem uma química que já favorece uma negatividade. Depois, as crenças centrais lá, internas, já são negativas. Os hábitos são ruins, mas o córtex pré-frontal, né? Ele ainda pode resistir. A pessoa, não, mas peraí, eu tenho sim, porque eu estou trabalhando, estou fazendo. Então, a pessoa ela ainda está vivendo constantemente, apesar de, no fundo, no interior dela, ela ser assombrada por pensamentos intrusivos e ruins, ela ainda, raciocinando, ela acaba concluindo que está bem, que a vida dela é boa, né, e continua vivendo. Aí, a última coisa pode vir um gatilho, né? Aí sim é o que as pessoas conhecem, né? Uma perda, um luto, divórcio, um término de relacionamento, a pessoa entrou em solidão, né? Tinha amigos partiram ou deixaram ela, ou ela mudou de cidade. Alterações hormonais também, a gente falou, né, do tireoide, envelhecimento, né? A pessoa de repente se vê ali mais velha e teve planos que não conseguiu alcançar. Aposentadoria é comum acontecer, né? Pessoa, às vezes até a pessoa quer tanto se aposentar, mas não planeja, né? E aí sente o baque depois que aposentou, não tinha planejado, a vida muda e se sente inútil. Mas veja bem, por que eu quis colocar aqui como gatilho? É aquilo que eu falei, né? Não é uma coisa isolada que vai acontecer a depressão. Já tinha toda uma estrutura armada, já, uma bomba relógio pronta para que uma fagulha ele caísse e explodisse tudo, né? E aí a gente tem que também, é bom saber, né? Essas apresentações, essas conversas nossas, às vezes não vai servir para nós, né? Para alguém que está aqui ouvindo, alguém que está aqui pode estar bem, mas assim é bom ter o conhecimento que pode servir para alguém que conhece, né? Alguém. Então alguém acontece alguma coisa com alguém, né? Um término de um relacionamento. E às vezes a gente julga, né? Fala, nossa, o fulano só porque acabou o relacionamento, agora entrou em depressão, não sai mais de casa. Mas assim, a gente não sabe como que foi o passado da pessoa, né? Tudo que aconteceu antes, como foi a infância, se ela tem uma predisposição genética, né? Se já tem uma alteração química, se ela tem crenças centrais disfuncionais. Então, é por isso que a gente não deve julgar ninguém, né? Porque tem até uma frase, né, que fala, né, seja gentil com as pessoas, porque todo mundo está enfrentando algo que você não sabe o que é, tal, né? E é verdade. Aqui os prejuízos, né? Então, tem sintomas, alguns são os mesmos que já por si só já são prejuízos, né? Mas vamos pensar aqui. Em primeiro lugar, a pessoa com depressão, e a gente também tem que pensar que às vezes tem uma depressão mais leve, pode ter uma bem pesada mesmo, que a pessoa já não consegue mais trabalhar, já quer ficar o tempo todo na cama, mas talvez essas sejam as mais raras. Mais comum, a depressão mais leve, ou seja, a pessoa ainda está trabalhando, está vivendo, mas a vivência dela está prejudicada. Então, a depressão sempre vai causar uma dor para a pessoa, né? Ela está sofrendo. E tem pessoa que convive com a dor. Assim como a dor física, tem pessoa que tem, né, um problema nas costas, um problema na perna e tal, e não procura o médico. Vive com aquilo vários anos, né? Não procura ajuda. Então, pode ser que aconteça. Alguém vai vivendo num modo aí, modo operandi, com depressão leve, mas ainda consegue trabalhar, consegue ser funcional, então não procura ajuda. Vai viver com a dor. A anedonia, que a gente já falou, né? Perde o prazer naquilo que tinha antes, não quer experimentar coisas novas. Tudo isso causa prejuízo na qualidade de vida. Já falou também que há um rebaixamento cognitivo no profissional, ausência, né? Começa a faltar do emprego, pegar atestado.
né? E às vezes afastamento também é muito comum, né? O afastamento do trabalho devido a um quadro de depressão ou acadêmico para quem estuda, né? Então vai ter prejuízo também. Social, a pessoa começa a se isolar, às vezes é convidado para algum evento, para uma reunião, não quer ir. Quando vai, não interage também, fica de canto, quieto. Aqui nos relacionamentos, né, afetivos também, imagina um casal, né, a esposa ou o esposo entra em depressão. Então, a outra parte vai sofrer junto, né? E quando tem filhos também, no caso da família, né? Imagina uma mãe que tem filhos, crianças, né, 3, 4, 5 anos, e a mãe entra em depressão. Aí não tem mais ânimo de cuidar do filho, o filho pequeno, né, com uma criança, a mãe é tudo, né? É ela que cuida, basicamente, né? Então, a criança vai ficar desamparada até, de certa forma, né? Aqui a gente já falou da irritabilidade e agressividade, né? E, e também alteração no sono. Aqui pode ocorrer duas coisas. Acho que alguém abriu o microfone. Aqui pode acontecer duas coisas, né? Tanto perder o sono, né? Começar a ter insônia, ou dormir demais também. Só dorme de dia, dorme até tarde, dorme, levanta tarde, depois quer deitar de novo, né? Parece que o dormir é até uma fuga da realidade. A alteração no peso é a mesma coisa, né? Há quem emagreça, perca peso, e há quem engorde. Quem passa a comer compulsivamente vai ganhando peso. E aumento do risco de suicídio, né? Aumenta mesmo, os dados são bem conhecidos. E falando disso, a maior causa de suicídio, né, conhecida é a depressão. Então, quando tem um caso de suicídio, os casos, os números de suicídio, o que mais contribui ali, a maior causa, a maior fatia ali, vai ser pessoas que estavam em quadros de depressão. Pedir para a Isa Magalhães fechar o microfone. Aqui é o pessimismo, né? A visão negativa sobre a vida. Achei interessante essa imagem, né? Que tudo que ela olha é acinzentado. E, e a pessoa vai também se tornar uma crítica, né? Das outras pessoas, né? Então, aquela pessoa vai... todo mundo para ela tem defeito. Toda vez que ela fala de alguém, a pessoa não, é ruim, não presta, fala mal no trabalho. Né? O chefe é ruim, os colegas são ruins, o serviço é ruim, a empresa é ruim, na igreja, né, o pastor é ruim, o, o ancião é ruim, o presbítero é ruim, tem defeito, o encarregado da música é ruim, os outros músicos são ruins, os músicos são ruins, o porteiro, todo mundo tem defeito. Só aquela pessoa que é boa. O resto, o governo é ruim, as pessoas são ruins, né? E até tem uma frase que fala, né? Uma coisa assim, né? Quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais sobre Paulo do que sobre Pedro, que dá essa ideia, né? A pessoa ser tão crítica, né? Tão negativa em relação às outras, na verdade, às vezes ela está falando dela mesma, é ela mesma que está com essa negatividade toda e ela está projetando nas outras pessoas. Então é um sinal de alerta também. Né? Aqui já vamos falando, né, sobre o tratamento. Então, deixa eu passar aqui. Né? O primeiro passo, né, até não é só sobre depressão, né, sobre qualquer problema, qualquer patologia, né, qualquer necessidade de tratamento, ela começa com reconhecer que precisa, né? Então, eu até achei essa frase aí, né, o primeiro passo para a cura é saber qual é a doença, um provérbio. E, então,
Claro que ninguém se autodiagnostica, né? Mas a pessoa vê, né, como nesse vídeo, ou outros vídeos, outras informações que tem na internet e tal, vai vendo que, olha, tem isso, e a pessoa sente que tem prejuízos na vida, né? Então, vale a pena pedir socorro, né? Buscar ajuda. E o quanto, o que isso vai levar, mas eu acho que não vou ser diagnosticado, eu acho que eu vou, não é tão importante. O importante é começar, é dar um primeiro passo e buscar ajuda profissional de confiança, né? E aí os desdobramentos, porque às vezes a pessoa está num quadro leve, ela vai fazer uma terapia, né, com psicólogo, por exemplo, e não vai chegar a precisar de um medicamento psiquiátrico, mas ela pode ter ganhos, né, de mudança de vida, mudança da rotina, de autoconhecimento, de mudança de pensamento, de visão de mundo, né? Isso tudo pode trazer ganhos, né? Então, sempre é importante, né, querer melhorar e querer buscar ajuda. Aqui é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é uma das terapias dentro da psicologia, e ela vai falar muito ali sobre aquela parte das crenças, né, da visão que a pessoa tem de si mesma, do mundo e das outras pessoas. A ideia da TCC é que o comportamento ele é controlado pelo pensamento, né? Então, de acordo com o que a pessoa pensa, ela se comporta. E aí a terapia vai buscar mudar esses padrões de pensamentos, né? Essas crenças disfuncionais, né? Vai dar o autoconhecimento para a pessoa e buscar alternativa de pensamentos melhores, né? E também uma terapia, pode ser outras também, mas vai trabalhar, né, que todo mundo precisa aprender a lidar com frustrações, porque frustrações faz parte da vida, gerenciar problemas também, né, os problemas fazem parte da vida, e também ter uma flexibilidade, né, como pessoa, de entender que a vida tem ciclos e mudanças, né, como, por exemplo, a aposentadoria, né, então chega um momento que a pessoa se aposenta, né, e às vezes ela até pode continuar trabalhando uma outra atividade, então tem que ter essa flexibilidade, mas às vezes ela não tem condição de trabalhar, né? Ela envelheceu, ela às vezes adoeceu também, uma outra doença, assim, como pensar um derrame, um reumatismo, uma coisa assim que faz com comprometimento físico, né? Então ela já não é mais a provedora, já não é mais não tem condição de fazer a atividade que ela fazia antes, mas ela tem que ter a flexibilidade de mudar para uma outra atividade ou para outras formas de viver, né? Tudo isso pode ser trabalhado na terapia, trabalhado na terapia. Bom, pensar em melhorar o sono, né? Aqui assim, é muito conhecido já, todo mundo já ouviu falar, né? E só passando mesmo, evitar aqui está direcionado para quem está com insônia, né? Então, evitar, né, café, cafeína, energético, chá verde, né, tudo que contém bastante cafeína. Refeição tarde, próxima hora de dormir. O uso de tela, né, porque a luz azul branca da tela afeta o sono. E dormir uma quantidade de horas suficiente, né, recomendado de 7 a 9. Tentar organizar a vida para isso. Aqui é o ciclo circadiano, né, que é? O ciclo do dia, ele tem o tom da luz do sol muda, né? Então, de manhãzinha tem esse tom mais amarelado, né? E aí o sol vai subindo, vai chegando num tom mais azulado, mais perto do branco, né? No meio-dia. E depois, à tarde, também vai ganhando esse tom de novo alaranjado, amarelado. E estudos já indicaram que para o cérebro, o organismo ele identifica esse tom da cor, né, e libera hormônios de acordo com esse tom, né? E aí o que tem acontecido, né? O uso da tela, televisor, celular, tablet, computador, ele fornece uma luz azulada, branca, né?
e aí fica no olho da pessoa, né? Então a pessoa fica assistindo alguma coisa até tarde da noite. Aí isso aqui prejudica o hormônio do sono dela, o natural, né, que ela tem, né? Não vai na farmácia tomar, né? E aí, a melatonina. E aí, então, há uma ideia já que tem que se ajustar. Então, não usar a tela até tarde. As luzes também em casa, colocar aquela luz amarela, tem as duas, né? A branquinha, bem branca lá, e a amarela também, né? Então usar a amarela, né? Se tiver as duas também, ligar, né? Acender a amarela, e por aí vai, né? Para contribuir para um bom sono. Atividade física também é uma coisa muito falada, né? Por todo lugar aí. E eu acho aqui, né, caminhada ao ar livre, a ideia do ar livre é muito boa, porque o contato com a natureza é também conhecido como uma prevenção, né, ou uma terapia até para contra a depressão, né, para curar a depressão. Aí outras formas, alongamento, força, musculação, exercício cardio. Quem não faz, né, que tem dificuldade de fazer ou começar, é sempre bom falar que a melhor atividade é aquela que a pessoa vai conseguir fazer, né? Não adianta pesquisar, falar, eu tenho que fazer remo no lago. Aí não tem nem lago, nem caiaque, né? Então é muito, muito complicado fazer aquilo. Então, se caminhar nos arredores da sua residência é mais fácil, comece fazendo isso, né? O importante é fazer algo que vai dar para manter, né? Não adianta ir lá numa academia do outro lado da cidade, pegar trânsito, que daí vai dar preguiça, vai dar desânimo. E até para quem está com depressão é difícil mesmo começar, né? Pessoa sem energia, então começa naquilo que for mais fácil possível, né? Caminhar no bairro, no parque, na praça da cidade. E eu achei interessante colocar aqui a atividade funcional para dar uma ideia de. Tem academia que tem até o exercício funcional, que é a ideia de que o exercício, você vai pegar um saco como se fosse pegar uma pessoa e carregar, né? Que nem o soldado carrega o outro na guerra, o ferido na guerra. Não é bem essa ideia aqui. A ideia de fazer mesmo atividade, colocar atividade física, o movimentar-se físico, nas funções do dia a dia, né? Já teve campanhas assim na cidade de São Paulo, em outras cidades também. Então, assim, você vai no shopping, aí tem a escada rolante, no shopping center, né? Tem a escada rolante e a escada fixa. Então, você procura subir pela fixa, né? Você chega na empresa, o estacionamento é bem grande, né? Chegou cedo. Aí você para lá perto da porta, estaciona, né? Perto da porta. Você dá 2 passos, entrou dentro da empresa. Não. Para longe, aí você já tem uma caminhada para chegar. Ou você vai no mercadinho do seu bairro, ou na padaria ali buscar pão. Tem gente que, né, é 2 ruas da casa e vai de carro. Então, vai a pé, né? Se puder, se for seguro, vai a pé. Então, é isso, é procurar colocar mais movimento no dia a dia, né? Às vezes no prédio, mora no primeiro, segundo andar, sobe, né? Sobe, né? Tá com tempo ali naquele momento, sobe pela escada, não pelo elevador. Então, é colocar isso, né? E aí já vai acrescentando o movimento físico, na atividade física, na vida em si, né? Atividade de lazer, que a gente sempre fala também, né? E aí, de novo, ar livre, contato com a natureza. Passeio com a família vai unir as duas coisas, né? O lazer, o social com a família e também o contato com a natureza. Interação social, fazer coisa em grupo, tudo isso já tem estudo indicando que melhora, etc., né? E é tratamento para depressão. Aqui eu coloquei também hobbies, né? E coisas manuais também, tá? Um artesanato. Muitas pessoas passaram a ter um trabalho só intelectual, né? Só com computador, escritório, na contabilidade, financeiro.
A gente lembra que antigamente tinha, né, os nossos avós, as avós, né, faziam crochê, tricô, tinha esse hobby manual, assim, ou os homens faziam coisa de madeira, né, móveis. Então, o que acontece? Além de trabalhar um cognitivo, vamos pegar né, um tricô, uma coisa artesanal, né? Além de trabalhar o cognitivo, vai manter ali, né, o trabalho das mãos, né, do movimento fino das mãos, coordenação fina, coordenação motora fina, né, das mãos, tô tentando achar esse termo, né? Vai prevenir não só a depressão, mas muitas outras doenças, Alzheimer e outras tantas, e também vai ajudar a autoestima, porque fazer alguma coisa, né, ainda que seja uma coisa simples, né, mas a avó lá que fazia uma toalhinha para pôr na mesa, depois ela olhava a mesa, ela falava, olha, que essa toalhinha aqui foi eu que fiz. Ela pensava, né, então dá essa sensação, né, e hoje em dia o que a gente faz? Não faz mais nada, a gente compra tudo pronto, né, e também não é, a ideia não é que alguém tem que ser artista, né, profissional. Eu não faço porque o que eu fiz ficou feio, mas não é essa ideia, né, não é para ser um artista internacional, né, mas isso fazer parte da vida, né? Então a pessoa fica feliz com isso. E esse costume acabou assim, né? Vem reduzindo a sociedade. O que é o lazer hoje? Aqui está no último, né? É só tela, né? Só Oh, ficar no meu celular, na Deus. internet. Ficar no celular, na internet. Então, por exemplo, a pessoa fica ali 2 horas, é fácil ali ficar passando o dedo e vendo ali a vida de influencer, né? Que nem conhece tal, nem sabe se é real, né? Às vezes influencer põe lá uma foto de estar num avião, fazendo uma viagem, alguma coisa assim, às vezes é tudo montado ali só para o carro, né? Tem um Porsche, mas é alugado só para tirar foto. E por aí vai. E a pessoa vai se entristecendo, né? Porque vê aquilo e ele não tem, é muito diferente da vida dela. Então, eu acho interessante, né? Essa ideia. E aí vamos falar agora um pouco de mudança de hábito, né? Então, na depressão, já vamos. Eu gosto de pensar isso aqui um pouco. Vamos imaginar um carro. O carro anda, né? Então, para ele andar, a causa que faz ele andar é o motor ligado, virando, né? E a consequência do motor virando é fazer a roda virar para ele andar. Se a gente parar a roda, não tem como parar com a mão, né? Mas na subida ali, por causa do peso, às vezes acelerou um pouco, a roda deu para travar, o motor morre, né? Dá aquele tranco, o motor morre. Então, assim, parando a roda, o motor para também. Então, parando a causa, né, que é a roda girar, a origem, né? Não, desculpa. Parando o efeito, que é a roda girar, a origem, que é a causa, o motor para. É claro que a gente não vai se basear aqui, né, de falar, olha, se você mudar tudo da sua vida, a depressão acaba na hora. Não é bem assim. Até porque a pessoa que está adoecida de depressão, ela não consegue mudar tudo, assim, só pode querer. Mas, assim, o que ela conseguir vai ser ganho, né? Então, quando a pessoa está com depressão, é uma das coisas, né? Ela não se cuida mais, né? Tanto na saúde, né? De outras coisas, assim, ir no dentista e tal, quanto esteticamente também. Já não penteia o cabelo, não faz a barba, o homem, né? A mulher não arruma o cabelo, né? Não vai no manicure e tal. Então, a ideia é que se a pessoa conseguir ir trabalhando isso, ainda que ainda esteja em depressão, vai contribuir para reverter, né, a origem, que é a depressão, né? Até porque baixa autoestima, aí a aparência está desleixada. Se ela cuida da aparência, né, vai contribuir para que diminua a depressão. Mas tudo é um conjunto de coisas, né? E muitas vezes vai precisar da ajuda profissional, terapeuta,
Mas a dica aqui é essa, né? O que a pessoa conseguir fazer, que ela tiver energia, que ela encontrar força para fazer, é bom ela cuidar, né? Ela vigiar aqui em relação a isso. E aí o cuidado com o ambiente, porque a casa também, quem está com depressão, tanto na questão da limpeza, bagunça, acúmulo de coisa, né? E aí isso aqui vai prejudicar até o social também, né? Porque aí a casa da pessoa fica tão ruim, né? Tão abarrotada, suja às vezes, porque as coisas quebram, a pessoa não conserta, né? E ela não quer receber mais ninguém em casa, né? Então ela se isola também por isso, né? Se alguém falar, é muito comum na comunidade nossa, né? Da igreja, alguém, eu vou fazer uma visita, aí a pessoa não quer, né? Finge não, mas assim, foge, né? Da visita. Fala, não dá, dá uma desculpa, né? Não dá para tal dia eu não vou estar em casa, tal, porque não quer receber, tem vergonha da casa, né? Porque a casa está mal cuidada. E também para nós, né? A pessoa está com depressão. Aí ela olha na casa, está tudo bagunçado, tudo sujo. Então, o ambiente vai ser um ambiente que vai contribuir para ela permanecer mesmo em depressão. A parte social, a gente já falou, né, que é muito conhecido que ter uma rede social, não uma rede social virtual, né, mas uma rede de apoio de amigos e o contato com as pessoas, família e amigos, previne, né, e trata a depressão. A rotina e o planejamento é muito útil porque a pessoa com depressão não tem energia para fazer, tal, não consegue se organizar. Então, a rotina e planejar antes pode favorecer, né? Já deixar as coisas, ela quer ir para academia, por exemplo, então já deixa a roupa ali, né? Não vai chegar na hora e eu não sei nem onde está a roupa, tá tudo bagunçado, aí vai desistir, né? E esse exemplo, mas para qualquer coisa, né? E a dieta também é uma outra mudança, né? Muito necessária. Aqui eu queria falar um pouco sobre essa ideia de vigilância, né? Que não tem muito, né? Quando se fala em saúde mental, mas por que eu coloquei essa palavra? A gente vê na Bíblia, né? Jesus falou, né? Além de orar, vigiar em todo tempo. Então, é claro que Jesus falou sobre a parte espiritual, sobre o pecado, né? Vigiar para não pecar. Mas assim, vamos emprestar essa palavra, né? Aqui para nossa conversa sobre depressão. Então, é bom a gente estar atento, né? Aquilo que a gente recebe por aí, né? Do mundo externo, já que o mundo externo afeta o nosso interno. Os conteúdos que a gente vê, né? E aí vai direto, falou em conteúdo, já pensa em internet, né? Porque a internet é o principal meio da gente ter acesso, né, aos conteúdos. Então a gente tem que ter uma vigilância. Eu, né, falo sobre o que a gente vê, né? Por exemplo, notícia. A pessoa vê uma notícia ruim, uma notícia trágica, ou uma notícia futura, né? Provavelmente vai acontecer isso. Isso deprime. E às vezes agora a internet tem essa coisa do algoritmo, né? Que é um programa que o que a pessoa vê, automaticamente o programa detecta e aí ele vai de novo dar coisas parecidas, mesmo assunto, né? Então a pessoa vê uma coisa negativa, um crime, por exemplo, né? Aí o algoritmo vai jogar só crime para ela ver. Aí a pessoa, se ela, né, se ela estiver adoecida, só vai prejudicar mais ainda, né? E até sobre outros conteúdos, né? Talvez fora da internet, mas até qualquer arte aqui, que eu trouxe uma imagem, mas assim, né, um quadro, poderia ser a música que a pessoa ouve, ou gosta de ouvir, né? Ou tem mania, tem hábito de ouvir. Tem que tomar cuidado, às vezes a letra da música é depressiva, entendeu? O artista lá escreveu sobre solidão, sobre ter sido deixado, e a pessoa, eu gosto daquele cantor, fica ouvindo, mas sem perceber
aquele conteúdo está afetando ela. Né? Por isso que eu falo, tem que ter uma vigilância, tem que ter uma reflexão sobre, né? Um olhar crítico sobre. Filmes também, né? Ambiente também, né? Tem lugar que a gente vai e não se sente bem. E às vezes a pessoa está tão distraída que vai, não se sente bem, mas não associa com o lugar. Né? Então, eu não quero, nem teria tempo para aprofundar numa ideia mais espiritual, assim, mas né, até o irmão Rubens pode confirmar. Existe, sim, essa ideia espiritual, né? Até fora da igreja, tem pessoas que falam, lugares com energias ruins, espíritos obsessores, tem essas coisas aí. E eu nem estou aqui fazendo um julgamento o quanto disso é real ou não, eu acho que é um outro campo. Mas dentro da psicologia mesmo, a gente sabe que as coisas afetam, né? Até as cores afetam, né? Tem cor triste, tem cor que, né, que dá uma ideia de mais alegria. Tem o escuro também, né? Um ambiente bem iluminado, com uma iluminação adequada, é mais agradável ao organismo. Um ambiente mal iluminado, escuro, né? Cheiro e por aí vai. Tudo isso, eu estou falando dentro do campo psicológico, né? E aí, por último, pessoas também, né? Claro que aqui a gente não está pregando né, que deve se excluir pessoas assim diretamente, mas até porque muitas pessoas são, às vezes, da nossa família, por exemplo, né? Vamos pensar assim. Mas, assim, tem um contato com uma pessoa muito negativa. Até eu falei lá do pessimismo, né? Aquela pessoa que todo mundo tem defeito, tudo ela critica, tudo que acontece é ruim. Então, assim, ela vai gerar esse tipo de sentimento, né? De também influenciar a gente. Então, no caso de estar vulnerável à depressão, ou estar mesmo adoecido de depressão, é melhor que se afaste dessa pessoa, né? É melhor que, como eu falei, se for um parente, a gente nunca vai rejeitar nada, né? Mas não ter um contato tão grande, né? E tudo isso vai ser detectado através de uma vigilância, de um olhar crítico, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem, só uma, né? Que não daria para falar muito sobre isso, né? O nosso horário está indo. Mas já está chegando no final também. Essa imagem aqui era um quadro lá nos anos, acho que 80, 90. Eu lembro que acho que cheguei a ver quando bem criança mesmo, em lojas, assim. Eu cheguei a ver esse quadro aqui. Virou uma moda de vender reproduções, né? Saiu em calendário, né, que tinha naquela época aqueles calendários de pôr na parede com os meses, ou aquele pequenininho que põe na carteira, que tinha essa figura do menino chorando, né? E aí depois surgiu um monte de boatos que o artista que fez pacto, tal, tinha umas teorias, agora com a internet, né, tem um monte de teoria, então aparece tudo. Mas você observa aqui que a blusa do menino parece mesmo que tem como se fosse um monstro aqui engolindo ele. Esse tipo de coisa aqui é conhecido na psicologia como mensagem subliminar, que é quando se coloca uma mensagem ou algo em alguma coisa, né? Se coloca ali uma informação, isso que eu estou falando, que está abaixo do liminar de percepção do organismo, né? Então, no caso do visual, é como se estivesse escondido na imagem, assim. Então a pessoa olha, ela não vê. Mas tem umas teorias, estudos que indicam que conscientemente a pessoa não percebe, mas de alguma forma o cérebro dela processa aquilo. Então ela vai olhar para a imagem, não vai ver, não vai poder falar, eu vi aqui que tem uma coisa, mas aquela informação ela foi passada para o cérebro da pessoa.
Isso aqui eu estou falando de imagem, né? Mas existe para som, para outros sentidos também, né? A maioria é por imagem. E aí a gente, mas isso é teoria, funciona ou não? Eu acho que, né, já foi feito alguns testes, alguns estudos, palavras colocadas no cinema, bem rápido, que não dá tempo do olho perceber, da pessoa ler, para comprar Coca-Cola, comprar Coca, e aumentou a venda ali no cinema de Coca-Cola e pipoca. Inclusive, antes da gente, né, se estender e falar se funciona ou não, tem lei contra isso. Então, tem lei que a propaganda não pode usar mensagem subliminar. Se for identificado um frame de um vídeo e tal, que tem uma mensagem ali que a pessoa não percebe, mas está ali, essa propaganda pode ser denunciada e vai ter que ser removida. Né? Então, eu acredito que muito disso passa. E aí, como eu falei, né, vigiar, porque alguém poderia ter esse quadro em casa, na época, né, e, e assim, não perceber que aquilo trazia uma tristeza. Aliás, tirando, né, essa ideia aqui que a roupa da criança é um monstro, o próprio fato de uma criança chorando já não é uma boa imagem, né? Porque quem quer ver uma criança chorar, né? Criança a gente quer ver alegre, né? Feliz. Então, quem tinha o quadro já não, inicialmente nem nisso refletiu, né? Bom, vamos terminando então. Aí, por fim, eu deixei por fim, no final, falar sobre a intervenção medicamentosa, até porque na outra live que teve o ano passado, a nossa colaboradora, né, a Ina, já falou um pouco, e a área dela, né, ela é psiquiatra, então, sobre o medicamento, a gente só pode falar que é o seguinte, tem pessoas que vai precisar mesmo, né? Se a pessoa estiver muito deprimida, não adianta falar, ou, às vezes ela não vai ter nem condição de começar uma terapia, então ela vai precisar do medicamento. E aí o profissional de confiança que vai passar. Mas outra coisa sobre medicamento é a ideia de que o medicamento, ele não é, quer dizer, só o medicamento não é o tratamento, não, né, falta coisa ainda. Então, claro que uma outra pessoa com um grau mais leve, ela vai ter uma percepção de que melhorou e que está sarada. Mas, lembrando daquele quadro inicial, de tudo que desencadeou a depressão, a gente vê que a parte química é uma das partes só. Tem outras também. E aí o que acontece? A pessoa pode melhorar naquele momento, mas num outro gatilho da vida, né, numa outra situação triste, ela cai de novo em depressão. E sobre medicamento, no caso do antidepressivo, a gente é bom entender que ele causa uma diminuição de resposta emocional. Então, ou seja, a pessoa está triste, ela não vai estar tão triste, né? Porque até a resposta de tristeza dela vai dar uma amenizada, ela vai ficar mais tranquila, mais light, mais leve. Só que, veja bem, não é o funcionamento normal da pessoa. Então, entende-se que o medicamento é útil, é necessário, mas ele é algo temporário, né? A pessoa não pode viver de remédio a vida inteira. Nesse caso da depressão, né? Claro que existem algumas doenças crônicas, né? Como diabetes, pressão alta, tal, que a pessoa vai ter que tomar um remédio a vida toda. Mas nesse caso da depressão, então a ideia é que se faça terapia, mudanças de hábitos e tal, para que ela supere, né? E não ficar só apoiado no medicamento. Aqui, fechando, então, né, a última coisa, a espiritualidade. A pessoa ter sentido, propósito, né, fazer uma atividade altruísta é preventivo. Fora do nosso grupo, vai sempre se falar em meditação, né, que é conhecido, acho que a classe médica fala.
eu costumo falar, né, eu acho muito importante a gratidão, porque a gratidão ela vai ser o oposto da ruminação. A ruminação, uma visão pessimista, ficar sempre meditando sobre tudo que é ruim, por que é ruim, por que sempre vai ser ruim e tal. A gratidão ao contrário, né? É ver aquilo que é bom, se sentir grato, agradecer e dar a ideia de que se no passado já aconteceu coisas boas, enxergar que está acontecendo hoje de novo também e que no futuro vai acontecer novamente. E a oração e a fé, é que a gente já falou, né? Vários estudos apontam que tem efeito positivo no tratamento cura, mesmo pesquisadores que não são religiosos, né, fizeram o estudo com quem é e quem não é, e acabaram vendo que os números indicam isso. Né? E para nós, a gente sabe que funciona mesmo. Aqui, acho que é a última coisa, eu queria só. Muita coisa que eu falei até agora, muita gente já sabe. Sempre se fala em exercício físico, dormir, né? Melhorar o sono, ação também. Né? E tem coisa que de tanto ser falada, todo lugar, todo mundo fala, todo vídeo fala, que acaba, parece que perdendo valor um pouco. Né? Então a gente sabe que mas isso aí, tudo bem, já sei. Não... Parece que a gente sempre queria uma ideia nova, uma coisa assim. As pessoas sempre buscam, né, uma solução mágica e tal. Mas às vezes a solução é aquilo que já foi falado mesmo, né? Que já é bem conhecido, já é bem comum. Eu achei interessante pegar aqui essa informação, porque ela meio que confirma, né, tudo que a gente falou. Então, veja bem, na indústria tem um procedimento que chama reengenharia. O que é? Eles pegam um produto pronto, provavelmente de uma outra fábrica, né, de um outro fabricante. O fabricante lança um produto, sei lá, o primeiro aspirador de pó. Uma empresa lançou uma vez no mundo, o primeiro aspirador de pó. Aí uma outra fábrica pegou aquele aspirador de pó e foi desmontando e vendo como que funcionava. E aí ela lançou o dela, né? Ela copiou, vamos dizer assim. Só que ela copiou reversamente, né? Ela pegou um pronto, em vez dela desenvolver, né, do zero até o final, não, ela pegou um pronto e foi desmontando para ver como que fazia. Isso é chamado de engenharia reversa. E aí a gente podia pensar, então, né? E se fosse achar no mundo pessoas felizes, então elas, né, não estão com depressão, elas estão felizes já. E ver nelas o que levou elas a ser felizes, né? E aí, então, né, aqui no livro, no escritor, ele não usa esse termo de engenharia reversa, mas é um exemplo parecido. Então, esse pesquisador, escritor, o Dan Buettner, né, é um americano, norte-americano. Ele pesquisou regiões que as pessoas vivem muito, vivem mais de 100 anos, tal, uma grande porcentagem da população vive com muita qualidade e são muita longevidade também. E a gente sabe que a depressão adoece, também causa outras enfermidades, né? Então, ele achou lugares em diferentes partes do mundo: Okinawa, no Japão, Loma Linda, nos Estados Unidos, Icária, na Grécia, Península de Nicoya, na Costa Rica, e Sardenha, na Itália. Então, na Ásia, na América, na Europa, no Mediterrâneo, né? Lugares diferentes, mas onde o mesmo fenômeno acontece. Né? Pessoas... E aí ele foi ver como que as pessoas vivem lá. E depois ele escreveu o livro, ele inventou esse termo aqui, né, de zona azul. Ele chama esse termo, esses lugares de zonas azuis. E tem livros dele, só pesquisar aí por zonas azuis, tem livro até traduzido em português, lançado no Brasil. Né? Então, ele foi lá e o que tem em todas essas regiões que são diferentes lugares, mas o que tem em comum? As pessoas fazem atividade física de forma natural, ou seja, é lugar que tem montanha, as pessoas têm costume de ir de um lugar para o outro caminhando, e não só de carro. Então, a alimentação deles são saudáveis, né? Tem esse hábito de ter alimentação saudável, vegetais, frutos do mar, moderada também, né? Não é na base do fast food, do iFood,
Em geral, as pessoas têm um propósito de vida, né? Ou cuidar da família, ou cuidar da comunidade, cuidar dos filhos. O trabalho delas tem um sentido, né? Na grande cidade e com a, a produção de bens de consumo intenso, às vezes o sentido fica um pouco esquecido, né? A pessoa trabalha ali numa parte tão pequena de um processo muito grande que ela já nem sabe mais o que aquela partezinha significa como um todo, né? E na vida mais simples, né, um trabalho mais simples, às vezes se enxerga melhor, né? Como que qual o resultado daquele trabalho. Eles têm uma vida mais tranquila, um ritmo mais lento, então não estressante, né? Na cidade grande a gente tem muito estresse, inclusive o trânsito, né? O meu lugar de estresse é o trânsito, para ir de um lugar para o outro, às vezes está atrasado, aí tem um monte de carro, caminhão, então, sem perceber, já passa esse estresse. Eles têm espiritualidade e religiosidade, tem um senso de fraternidade também, entre famílias e amigos, tem tradições também em comunidades, datas comemorativas, e tudo isso com uma conexão social efetiva mesmo, né? Não é por rede ou virtual. Então, se alguém acha que fica falando essas coisas de novo, já sei tudo isso, olha, tem um exemplo aqui que alguém viajou o mundo, foi lá, conheceu essas pessoas e chegou na mesma conclusão que funciona. Então, acredite que isso é importante, né? É difícil mudar os hábitos, mas funciona, né? E aqui tem uma foto de Okinawa, no Japão, que eu coloquei. Dá a impressão que quem mora aqui não vai mesmo ser vai ter depressão, né? Mas isso é uma brincadeira só. Então, tem saída, né? Vale a pena buscar e não desanimar, buscar apoio, buscar ajuda, levantar a mão, que muita gente já superou e a vida pode sim melhorar. Então, até agora é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, desculpa o horário, né? Estendeu bastante, acho. Pessoal, agora nós gostaríamos que houvesse algumas perguntas, tirasse algumas dúvidas para que o irmão Daniel pudesse contribuir com alguns esclarecimentos e podemos até, com a nossa experiência aqui, ajudar mais algumas pessoas que estão passando com essa situação de depressão em casa, na família, no seu ambiente. Então, fiquem à vontade para fazer algumas perguntas. Levanta a mão que nós passamos a palavra. Aqui a gole de chá é a Jaqueline? É a Bruna Demarque, lá de Piracicaba. Tudo bem, Bruna? Gostaria de alguns conselhos para jovens que estão passando por depressão devido a bullying. Daniel, ela quer que fale alguma coisa sobre o bullying. O bullying é complicado porque ele não depende só da pessoa que está sofrendo, né? Tem outras pessoas aí que a gente não controla. O que pode ser feito para a pessoa normalmente ser criança, né? Jovens e tal. E aí cai um pouco naquilo que a gente falou no começo, né? É necessário que tenha um amparo, né? Então, amparar, né? Dar o apoio para esse jovem, mas eu também tenho a ideia, até porque eu trabalho em escola, escola especial, mas é na área da educação, que o bullying tem que ser sinalizado, né? Porque tem até lei contra isso, né? Então, é obrigação dos diretores, professores, dos profissionais da educação combater esse tipo de coisa. Então, é amparar, dar o suporte, sim, psicológico, o afeto para o jovem,
A família vai fazer isso, mas tem que sinalizar para os profissionais da educação. Né? Se o irmão Rubens quiser completar, por favor. Não, isso aí realmente que você falou é a norma, né? E não esquecermos do diálogo em casa, dos pais conversar com os filhos e ser amigo dos filhos. Porque se o filho está sofrendo bullying, ele precisa ter a confiança de falar com o pai e com a mãe. Alguém levantou a mão, pode fazer a pergunta que levantou a mão. Boa noite. Eu sou Viviane, eu sou de Osasco, São Paulo. O irmão colocou aqui no grupo da congregação e eu achei muito interessante o conteúdo, né? Eu também trabalho como mentora emocional e eu fui diagnosticado alguns anos atrás com um transtorno bipolar. E foi depois disso que eu comecei a busca, né, para entender melhor isso que o irmão falou sobre a importância, né, de ter uma rotina de alimentação, é muito importante. E essa parte que ele falou por último, aí, das zonas azuis, eu percebo muito, porque como o transtorno bipolar é uma doença cíclica, a importância de você se alimentar de coisas boas, tanto fisicamente como emocionalmente, né? De filmes, assistir coisas de qualidade, ouvir coisas de qualidade, isso mudou muito para mim a qualidade da minha vida por conta disso. Então, assistir bons filmes, ouvir músicas que realmente trazem um alento, e essa relação de lugares também, eu sentia muito antes, de eu ir em determinados lugares, eu ir bem e voltar desse lugar mal. E não era lugares onde, por exemplo, casa de família mesmo. Era lugar que eu precisava ir, e quando eu voltava, eu sentia que eu voltava com a energia baixa, às vezes triste, às vezes chegava até a cair de cama. Então, isso que o irmão falou é muito importante, a gente conseguir identificar esses lugares que fazem mal para a gente, e, na verdade, assim, eu convivo ainda com essas pessoas, que são pessoas muito próximas, mas, assim, eu comecei a perceber, conforme eu estava, se eu tinha condição de estar convivendo com essas pessoas. Então, hoje, por exemplo, se eu já vejo que eu não estou num momento muito bom, eu evito de ir. Então, isso que o irmão falou é muito importante. Então, e às vezes, eu tô falando aqui, é até a casa da minha mãe mesmo, às vezes teve vezes de eu precisar evitar de ir, porque às vezes algo que ela falava me machucava e às vezes me deixava de cama. E uma coisa que eu percebo também bastante é quando eu vou para lugares onde é sítio, por exemplo, às vezes eu estava em momento de depressão, e eu aqui na minha casa, eu moro em apartamento, então ficava muito fechada em quarto e não via a luz do dia. E, consequentemente, cada vez mais eu queria ficar ali naquele escuro. E quando eu vou para o interior, na casa da minha mãe, que ela mora numa chácara, lá, automaticamente, eu não tinha essa possibilidade. Porque lá parece que a luz, ela entra dentro do quarto, então, consequentemente, isso me ajudou muito também. Principalmente no momento da pandemia. Muito, muito bacana, Viviane. Só não tem nem completar, né? Você meio que confirmou algumas coisas que foram ditas, né? Então, eu fico até contente com isso, né? Que, passar informação, eu vejo assim, a internet hoje tem muita informação, né, também. Então, é sempre aquela coisa assim, de não só passar, mas tentar fazer com que as pessoas acreditem mesmo, porque é tanta informação que tem na internet, e tem modas, né, também, que surge uma ideia nova, todo mundo começa a falar, que acho que se perde, né? A gente acaba ficando meio cético, né? Todo mundo fala tanta coisa, né? Nem sei que funciona, não funciona. Então, às vezes, uma pessoa contando uma experiência de vida contribui muito, porque você está meio que confirmando essas ideias, né? Então, É muito muito real, obrigado. eu falo assim,
E a gente entender e aplicar isso na vida faz toda a diferença. Então, por exemplo, muitas das vezes a minha psiquiatra falava assim, você precisa fazer atividade física, você precisa ficar no sol pelo menos 15 minutos. E eu, na verdade, no meu entendimento, quando falava isso para mim, eu achava que eu tinha que ir para o sol. E muitas das vezes eu não tinha essa energia para sair de dentro do meu quarto, porque eu não tinha energia mesmo. Então, depois que eu entendi a importância de você abrir a janela e ver A o sol luz, ali na né? Ver janela, a luz só de ver natural. essa luz já faz diferença quando você está com a energia muito baixa. Então, isso mudou tudo. Então, a médica falava isso para mim e muitas das vezes eu não levava em consideração isso que a médica falava. E daí, depois que eu comecei a aplicar, ter uma rotina, a importância de dormir entre 7 e 9 horas. Então, muitas das vezes, quando eu estava em ciclo de depressão, eu chegava a dormir 15 horas, às vezes até mais. E quando eu estava em ciclo de mania, eu não conseguia dormir muito. Então, eu pegava e dormia 3, 4 horas e já estava o suficiente. Então, depois que eu entendi a importância de ter um sono de qualidade, a importância, igual você falou aí, de dormir cedo, começar a baixar a luz, essas coisas, fizeram muita diferença no meu tratamento. Não é só o psiquiatra, não é só o psicólogo, mas é a parte que nós temos que se aplicar do que vocês falam para a gente fazer. É que essa parte, irmã Viviane, veja bem, a medicação, ela é uma parte essencial do tratamento, dependendo do caso, né? Uhum. E a terapia, ela é a psicoeducação. O que acontece é que muitas vezes a pessoa foge, evita a terapia, né? Porque o remédio mascarou aqueles sintomas mais angustiantes, né? E a pessoa evita a terapia porque às vezes até fala, será que uma conversa, será que eu falar dos meus vai resolver os meus problemas? Não vai resolver. Mas dentro da terapia, você vai ter esta orientação que o Daniel passou hoje aqui em alguns minutos, na terapia vai aprofundar essa conversa 3, 4 vezes no mês, e a pessoa vai ser desafiada a testar aquilo. Então, a terapia abre as portas, abre a consciência para que a pessoa faça alguns testes. Só que muitas vezes, por não entender o que é a terapia, a pessoa às vezes deposita a confiança, vamos pensar assim, 100% na medicação ou 100% na terapia. E não é assim, é um trabalho em conjunto, é um trabalho multidisciplinar, que vai envolver psiquiatra, vai envolver a terapia, vai envolver a família e vai envolver a espiritualidade da pessoa. Porque a fé, como o Daniel já comentou, falou, já foi provado que é um recurso fabuloso. E nós sabemos que nós convivemos dentro da nossa vida espiritual, que a fé opera milagres. Então, como que uma pessoa vai lutar contra as suas lutas emocionais se ela não tem esperança, se ela não tem fé, se ela não tem uma luz para o futuro? Então, é um trabalho em conjunto. Não estou dizendo que a pessoa que diminuiu a fé está fraca na fé, porque a falta de energia por causa da depressão, por causa da fragilidade emocional, também diminui a fé. Mas é esse conjunto todo. E você observou que, por exemplo, no ambiente da natureza, você se sente melhor. Eu li uma pesquisa muito bacana que diz o seguinte: foi feito o teste até com indivíduos vendo a natureza em tela do computador. Para um grupo e para um outro grupo uma tela normal, e para um outro grupo uma medicação leve para a depressão. Aquele grupo que assistiu a imagens da natureza, eles tiveram uma resposta idêntica àqueles que tomaram a medicação leve.
Então, realmente, aquilo que nós podemos fazer por nós, mesmo sem estar com vontade, né, Viviane? Mesmo às vezes sem ver sentido, aquilo ali realmente funciona. Mas não podemos esperar a vontade. Tem que fazer, porque nós vemos que alguém já disse que funciona, ou porque ontem ou anteontem nós fizemos e foi bom. Mas muito bom o seu depoimento, viu? E isso que o irmão está falando é muito importante, porque a vontade, por exemplo, para fazer atividade física, eu tenho conversado com algumas pessoas que nem têm esses problemas emocionais e que às vezes são pessoas que fazem, né, que ensinam pessoas a fazer personal, enfim, e eles falam que eles mesmos não têm essa vontade de fazer, mas eles escolhem fazer isso todo dia porque faz bem para a saúde. Então, para nós que temos problemas emocional, é muito mais importante. É importante para todo mundo, e para quem tem problema emocional, ele ativa, eu sempre falo para as pessoas, ativa a nossa farmácia interna. Então, a importância da gente ter essa consciência, né, de ativar a farmácia interna. Maravilha. Ô, Daniel, nós já... Também foi. Pode. Mas, Abel, Daniel, nosso tempo aqui já deu 1h40. Abel. Acho que tem microfone aberto aí, da Johanna. Johanna, tem microfone Desculpa. aberto? Ai, meu Tá bom. Deus. Nosso tempo já deu 1h40. Você quer fazer mais algum complemento? Porque daqui a pouco nós já vamos bater as 2 horas. Não, acredito que não. Acho que já foi falado aí, o assunto não se encerra, né? Verdade. Mas numa outra oportunidade e também trazendo outros assuntos, a gente vai caminhando. Acho que tem mais mão que levantou aí. A Bruna, você quer fazer alguma pergunta, Bruna? Abre o microfone. Oi, paz Deus. Eu Amém. tinha escrito uma pergunta, eu escrevi uma pergunta aqui, que eu tô com a minha mãe aqui, ela queria perguntar se ela já está tomando remédio para depressão e ansiedade, por que que ainda sente muita irritabilidade, que chega a tremer a mão de nervoso. Ela está sentindo um certo descontrole. E que chega a ficar, tipo assim, não é agressivo, mas tem pensamento agressivo. Ela toma há quanto tempo essa medicação, Bruna? Vai fazer 1 ano, ela toma o Imense, de 100 miligramas. A medicação, ela pode apresentar vários efeitos colaterais, e aí seria necessário aprofundar o diálogo com a psiquiatra, com o psiquiatra dela. Mas alguns efeitos assim colaterais é possível acompanhar por um bom tempo. E também precisa ver se ela está fazendo terapia. Ela está fazendo terapia, Bruna? Ela não aceita a ideia de terapia. Quando eu falo a palavra terapia, ela fica mais brava ainda. Então, assim, Então, nem terapia, nem psicólogo. É difícil de abordar essa palavra com ela. Ela não aceita. quando a pessoa não faz terapia, ou quando a família, às vezes, não tem um conhecimento, uma psicoeducação sobre a situação daquele tratamento, a pessoa, às vezes, cria na sua mente uma imagem, um pensamento relacionado à cura, à resolução rápida, e o tratamento da parte emocional é um processo. Então, muitas vezes vai demorar, vai ser lento, mas dentro da terapia, a pessoa vai se conhecer melhor. Ela vai conversar sobre esses efeitos da medicação, ela vai conversar sobre o que fazer para amenizar esses efeitos da medicação. Então, eu diria para ela aprofundar o diálogo com a psiquiatra e também trabalhar essa questão da terapia. Que nem como a Viviane disse, de olhar outros ambientes, praticar atividade física, ver o que a gente pode fazer por nós. Às vezes nós conseguimos mudar o foco, mudar o olhar, e mesmo que a mão
trema um pouco, às vezes, por causa da medicação, mas isso deixa de ser importante. Eu não vejo mais esse efeito secundário, mas eu foco naquilo que foi a melhoria, aquilo que me ajudou. Às vezes, uma medicação deixa a pessoa com a boca um pouco mais seca, certo? Mas se ela está com a boca mais seca, mas está conversando melhor com o marido, está dialogando melhor com os filhos, está tendo uma vida mais harmoniosa, será que a boca seca não é um detalhe que pode deixar de lado? Tomar mais água, fazer usar algum outro recurso? Então, e esse tipo de assunto, Sim. esse tipo de A mão reflexão é na treme. terapia. Sim. Não, a mão treme, assim, não é de tipo de tremor de efeito do remédio, é tremor de raiva. É interno também, por dentro que ela sente essa irritação, não é Ó, de a efeito raiva, contrário, de raiva. deixa eu fazer uma outra pergunta. Ela vai no psiquiatra de quanto em quanto tempo? Eu acho que ela demora para ir, viu? Eu acho que uma vez por a cada 6 meses, ela não tá tendo tanto tempo, não. Esse É bem tratamento está pouco. errado. Esse Tá tratamento errado, está né? errado. Está errado. Porque, veja bem, ela precisa ser parceira, amiga, criar um vínculo, criar uma confiança com o psiquiatra. Era para voltar no psiquiatra cada 30, 60 dias e dar o retorno. Ó, minha mão está tremendo, ó, estou muito nervoso, ó, aumentou minha ansiedade. Aí o psiquiatra vai fazendo o ajuste da medicação, aumenta a dose, diminui a dose, troca a medicação, certo? Quando você vai no seu psiquiatra a cada 6 meses, ou quando você troca de psiquiatra 3 vezes no ano, você está dizendo que você está sem tratamento do psiquiatra. Você só está trocando a receita, só está repetindo a receita. Na verdade, Eu está sem percebi isso tratamento. mesmo. Agora, está sem tratamento correto com o psiquiatra e também está sem terapia, então chegamos à conclusão que está sem tratamento nenhum. É, é complicado. Eu vou tentar aqui, ela estava escutando Ô, tudo. Bruna, Eu vou tentar até falar para Bruna, ela. Bruna, Oi, fala para ela conversar comigo, passa meu telefone, eu eu tô converso com ela aí. tentando. Eu tô Não, mas tentando convencer. fala para ela que não é consulta, fala que o meu Rubens quer bater um papo com ela. Ainda mais que é irmão. Ela falou assim: é irmão, então lascou, não quer. Não, mas fala que é um irmão Mas pode legal. deixar que eu vou mostrar o livro que eu ganhei. O irmão Nilson me trouxe o livro, eu ganhei Isso. autografado, eu vou postar. Aí eu vou mostrar Ô, para ela também. que livro que você ganhou? Quem que é o autor do livro? O irmão Rubens Neves, o livro sobre ansiedade, autografado. Então tá bom, fala para sua mãe que eu quero conversar com ela, mas não fala que é terapia. Tá Se bom, você falar que é terapia, você assusta ela. Fala, tá fala que é um bom, Deus escritor, abençoe. não é um Vou deixar aqui. psicólogo. Fala que é um irmão, escritor, quer bater papo com ela. Escritor, não é Aí a gente psicólogo. tenta entrar nesse Pode assunto deixar. com muito cuidado, tá? Ô, irmão Tá bom, Rubens, uma Deus coisa abençoe. que é muito importante, né, sobre o que os irmãos estão fazendo aqui, e é fundamental. Quando o Adaías colocou lá no grupo, eu falei, eu quero entrar para ver, porque o que acontece? Existe um preconceito por trás disso, né, de fazer terapia, procurar psiquiatra, porque ou eu sou doido, ou psiquiatra é coisa de doido, psicólogo é coisa de doido, terapia é coisa de doido. Então, esse trabalho que os irmãos estão fazendo é muito importante, porque começa a trazer clareza que nós temos problemas emocionais e nós temos que buscar ajuda. E não tem, muitas das vezes, coisas a ver com espiritual. É entender que nós somos triuno, né? Corpo, mente e espírito. E eu, durante muito tempo, eu fiquei confusa, porque eu orava e falava, Senhor, me liberta, mas daí não vem a libertação, e daí você fica numa confusão mental com relação a isso. E eu vejo isso muito acontecendo dentro da igreja, as pessoas confusas com relação a isso. E a importância de entender que as emoções estão dentro da alma, as emoções e os sentimentos, né? Correto. Entra no canal depois da Mente Cristã Orientada, que nós temos uma live com esse tema, fé e psicologia,
que onde eu e o irmão Daniel debatemos, fizemos uma reflexão sobre esse tema. Você vai gostar, tá bom? Pessoal, tem mais uma aqui que está levantando a mão. Vamos pedir para a Aparecida falar rapidamente para nós encerrarmos, que o horário já está passando, já estourou. Pode fazer a pergunta, Aparecida. Será que ela levantou a mão sem querer? Talvez foi sem querer. E a Bruna comentou sobre o livro. Esse é o meu livro, Manual da Ansiedade. Depois, quem tiver interesse, entra no privado que a gente conversa e envia. Viviane Palma. Entrei atrasada, porque estava em reunião, vai ficar gravada? Vai ficar gravada, Viviane. Daqui a alguns dias estará no nosso canal no YouTube. E todos que estão aqui, entrem lá no canal e façam a inscrição. Nós precisamos de um bom número de inscritos para sermos recomendados pelo YouTube. Tá bom? E também ficamos contentes de poder disponibilizar esse trabalho. Bom, Daniel, por favor, faça as palavras para o encerramento. Alô? Oi. Ô, Aparecida Lopes, pode dizer. Tá me ouvindo agora? Não, Estamos é só uma ouvindo. pergunta. Eu ia fazer, quando falaram aí apareceu um tema sobre oração e fé, né? Que muitas vezes as pessoas se curam com essa parte. E agora a Viviane falando, a minha pergunta é essa: vocês têm um percentual de cura através da fé e da oração sobre a depressão? Olha, Aparecida, uma pesquisa, um percentual, é um pouco complicado, porque o que a irmã está falando aí, a irmã está perguntando sobre um percentual, sobre uma pesquisa relacionada a milagres. E nós conseguimos comprovar um milagre, é uma coisa assim um pouco complicada. Eu creio em milagres, certo? Eu sou servo de Deus desde os meus 13 anos de idade, recebi milagres e eu creio em milagres. Mas acontece que, para dar essa resposta da irmã, nós tínhamos que perguntar para todas as pessoas que já tiveram depressão um dia, que através de passaram por psiquiatras, psicólogos, e um dia também passou por oração, e agora faz algum tempo que não tem mais depressão, e diferenciar se usou medicação, se não usou, quanto tempo não tem crise, e outro assunto, quem pode garantir que a pessoa não vai ter depressão nunca mais na vida? Então, vamos pensar o seguinte: câncer, a irmã crê que Deus cura câncer? Com certeza, ele cura o que ele quiser, no tempo dele, A irmã quando cura, ele quer, né? crê, não crê? Com certeza. Mas me diga uma coisa, a irmã vai deixar de fazer a quimioterapia? Em hipótese nenhuma. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar o recurso que o Senhor deixou para nós. Vamos Não, fazer irmão Rubens, eu fiz essa pergunta porque, inclusive, me mandaram o link de vocês e eu sou muito a favor, eu trabalho na área da saúde. Correto. Eu trabalho no hospital de grande porte de trauma, mas nós nos deparamos dentro do hospital com muitos quadros psiquiátricos, tanto paciente quanto profissionais, certo? Então, a gente sabe que nós estamos vivendo num mundo que a doença mental ela está cada dia mais crescendo, né? E então nós, como servo de Deus, nós temos que nos preocupar muito com essa parte também, porque a psicologia não é uma doença à parte da saúde, pelo contrário, ela é uma das mais importantes atualmente. Por quê? Porque é a mente da pessoa. Se eu estou com o meu corpo todo doente, mas minha mente está boa, praticamente o meu corpo ele vai ficar um estado equilibrado. Mas se eu estou com minha mente doente e meu corpo totalmente bom, eu não estou boa. Porque a mente da gente é que comanda todo o nosso corpo. Então, vocês estão de parabéns, confirmam a voz da Viviane, e eu tiro o chapéu, porque eu sei o quanto é importante esse trabalho
sobre a doença mental. E lá no trabalho onde eu estou, existe palestra, existe muito trabalho em cima disso. Que Tá maravilha. bom? Então, foi por isso que eu fiz essa pergunta, Maravilha, porque irmã. nós não podemos viver, Deus deixou a ciência e ela tem que ser trabalhada, Correto. certo? Então, nós temos que nos agarrar, somos servos de Deus, eu sou serva de Deus, graças a Deus, creio no meu Deus piamente, mas aquilo eu sempre digo assim, não sei se minha concepção está correta, Deus só faz para mim aquilo que eu não posso fazer, o que está ao meu alcance eu tenho que ir buscar, Perfeito. certo? Isso mesmo. Então, eu estou muito contente com todo esse movimento e eu vou continuar nessa luta, porque eu vejo assim, a doença mental, ela está cada vez mais crescendo, e se a gente não estiver atento, eu sei que a palavra de Deus, para mim, é a minha bússola, ela me guia, ela tem me sustentado esses 43 anos de serva de Deus, Maravilha. certo? Então, tá bom, Mas irmã. eu não ignoro a saúde e a ciência, tá bom? Muito Deus obrigada. abençoe por a sua contribuição. Agora o irmão Daniel vai fazer o fechamento, porque já deve estar quase caindo aqui o nosso sinal. Ótimo. Tá Deus bom, abençoe, obrigada. irmã. Amém. Eu acho que tem alguém no telefone aí. Pô. Pode falar, irmão Daniel. Vamos encerrar. Acho que ou alguém está vendo um vídeo, é a voz do irmão mesmo. Eu gostaria de agradecer a todos. É o microfone da irmã Aparecida. Eu gostaria de agradecer a todos e de continuar no grupo interagindo, ou comentar até nos vídeos, sugerir novos temas. Até nos vídeos lá dá para sugerir, né? E fica gravado aí no YouTube, põe um comentário lá. E agradecer a todos de ter chegado até quem pôde, né? Acompanhar alguns, às vezes levanta cedo, tem compromisso, não conseguiu, tentar de ver depois. Sim, eu sou da congregação cristã. E então, agradecer a todos e aí, na próxima live aí, a gente. Maravilha. Deus abençoe também. Deus abençoe a todos e gratidão por ter nos acompanhado durante esse tempo. E todos os meses haverá lives aqui de temas relacionados à saúde mental e saúde espiritual. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Beijo no coração de todos.